bom dia para você nesta sexta-feira, dia 25 de fevereiro. Seja muito bem-vindo ao Jornal Toda Hora. Agora são 8 horas e 31 minutos no horário de Brasília. Nesta edição vamos falar sobre as tropas russas que entraram na região de Kiev e a Ucrânia pede que moradores preparem coquetéis Molotov para proteger a capital da invasão. E o grupo hacker Anonymous declara guerra cibernética contra a Rússia. Nós vamos começar essa edição atualizando as informações do conflito, da crise na Ucrânia. Esse é o maior ataque de um país europeu contra o outro do mesmo continente desde a Segunda Guerra. O segundo dia do conflito começou com o exército russo fechando o cerco militar sobre Kiev. Os ataques à capital ucraniana se intensificaram. Segundo relatos das agências de notícias internacionais, as tropas russas já invadiram a cidade. Kiev abriga a sede do governo ucraniano e, por isso, tem uma posição estratégica. O Ministério da Defesa da Ucrânia recomendou que os moradores se protejam em locais fechados. Pelas redes sociais, ele pede ainda que os moradores preparem coquetéis Molotov para deter invasores. A Ucrânia ainda tenta resistir à ofensiva. Além dos militares, até civis foram chamados pelo governo para lutar. Como o país está sob a lei marcial, homens de 18 a 60 anos não podem deixar o território. De acordo com dados do governo local, o primeiro dia de ataques deixou 137 mortos entre civis e militares e 316 feridos. Por outro lado, 800 militares russos teriam sido abatidos. As forças russas anunciaram que assumiram o controle de um canal que fornece água potável para a Crimeia, península ucraniana anexada pela Rússia em 2014. O secretário de Defesa dos Estados Unidos, Lloyd Austin, afirmou que os Estados Unidos vão enviar mais 7 mil militares para a Alemanha, Estônia, Letônia, Lituânia, Polônia e Romênia. Já são 14 mil tropas norte-americanas enviadas à Europa desde o início da escalada de tensão entre a Rússia e a Ucrânia. No total, há cerca de 100 mil militares dos Estados Unidos em solo europeu. O presidente americano Joe Biden afirmou que Vladimir Putin, presidente russo, tem ambições para além da Ucrânia e quer restabelecer a União Soviética. A Casa Branca condenou a Rússia por relatos confiáveis de que funcionários da usina de Chernobyl, no norte da Ucrânia, foram feitos reféns. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, anunciou ontem mais sanções econômicas e restrições de exportação à Rússia em resposta e como tentativa de conter a invasão da Ucrânia. O presidente americano Joe Biden afirmou nesta quinta-feira que seu colega russo Vladimir Putin escolheu a guerra e, por isso, ele e seu país vão arcar com as consequências. Putin is the aggressor. Putin chose this war. Putin é o agressor. Putin escolheu esta guerra e agora ele e seu país vão arcar com as consequências. Estou autorizando fortes sanções adicionais e novas limitações sobre o que pode ser exportado para a Rússia. Isso vai impor custos severos à economia russa. Projetamos propositadamente essas sanções para maximizar o impacto de longo prazo na Rússia e o impacto minimizado nos Estados Unidos e nossos aliados. Biden disse ainda que Putin se tornará um pária no cenário internacional e ressaltou que não enviará tropas à Ucrânia. O presidente americano informou que aplicou sanções ao maior banco da Rússia e também está bloqueando mais 4 grandes bancos. Isso significa que todos os ativos que eles têm nos Estados Unidos serão congelados. O presidente ucraniano se posicionou diante da ofensiva russa, pediu resistência e também criticou a inércia dos aliados. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky lamentou que seu país foi deixado sozinho para se defender contra a invasão russa. Estamos sozinhos na defesa de nossa nação. Quem está disposto para lutar conosco? Não vejo ninguém. Quem está disposto para dar à Ucrânia uma garantia de adesão à OTAN? Todos estão com medo. Чесно, не бачу таких. Хто готовий дати Україні гарантію вступу до НАТО? Чесно, всі бояться. O presidente indicou que pelo menos 137 ucranianos morreram durante o primeiro dia da ofensiva russa e que 316 ficaram feridos durante os confrontos. Я вдячний усім, хто рятує людей саме зараз e допомагає. Sou grato a todos aqueles que estão salvando pessoas agora e ajudando a manter a ordem.
O inimigo ataca não apenas alvos militares, como afirma, mas também civis. Eles estão matando pessoas e transformando cidades pacíficas em alvos militares. Isso é desprezível e nunca será perdoado. Підло і ніколи не буде пробачено. No Twitter, o grupo hacker Anonymous declarou guerra cibernética contra a Rússia. Na mensagem, o grupo também reivindicou a responsabilidade de um ataque de hackers à rede de televisão estatal russa RT News, que confirmou que seus sites estão sob ataque. O Anonymous ainda afirmou ter derrubado vários domínios oficiais do governo. O porta-voz da presidência, Dmitry Peskov, confirmou que algumas páginas oficiais do governo russo estavam sim com dificuldades na noite desta quinta-feira. O presidente Jair Bolsonaro, em sua tradicional live de quinta-feira, falou sobre a situação russa entre a Rússia e a Ucrânia. Ao lado do ministro das Relações Exteriores, Carlos Alberto Franco França, o presidente começou dizendo que é ele que toma as decisões que competem a questões internacionais e diplomáticas, rebatendo as falas do vice-presidente Hamilton Mourão e também citando a boa relação que tem com Vladimir Putin, citando as relações comerciais entre os países. Não concordo, invasão, Ucrânia, etc. Diz vice-presidente da República, deixar bem claro. O artigo 84 da Constituição que diz que quem fala sobre esse assunto é o presidente. E o presidente chama-se Jair Messias Bolsonaro. E ponto final. Então, com todo respeito, essa pessoa que falou isso, e eu vi as imagens, falou mesmo, tá? Está falando algo que não deve. Não é de competência dela. O ministro das Relações Exteriores, Carlos Alberto Franco França, reforçou que existem 500 brasileiros na Ucrânia e que a Embaixada Brasileira em Kiev está pronta para auxiliar os brasileiros que decidirem deixar o país. Nós já estamos elaborando um plano de contingência para a retirada desses cidadãos brasileiros. Esse plano de contingência, como é óbvio, nós não podemos soltar os detalhes ou anunciar com muita antecedência, mas ele envolve contatos com países vizinhos, como por exemplo a Polônia e a Romênia, e claro, na negociação intensa com as autoridades ucranianas e tem controle do território lá. Dizer o seguinte, presidente, nós só vamos tirar os brasileiros ali daquela região quando nós tivermos as condições ideais de segurança, condições adequadas de segurança, e que nós possamos garantir que o trajeto até um país vizinho ou até o Brasil ocorra de maneira segura e de maneira ordenada. Bolsonaro finalizou o discurso dizendo que o Brasil está do lado da paz. Nós queremos a paz, né? Que a paz interessa para todos nós, a guerra não interessa para ninguém, mas a nossa posição é pela paz. Nas próximas horas, tenho reunião com França, tenho com o Defesa também, o Braga Neto, mais autoridades do governo, para que nós possamos, né, seria a primeira reunião nossa, dimensionar o que está acontecendo e o Brasil tem a sua posição. Né? E digo a vocês, né, quem fala pelo Brasil nessas questões internacionais é o presidente da República. E o assessoramento direto meu para essas questões é o ministro das Relações Exteriores e o ministro da Defesa. E falando sobre os brasileiros que estão lá pela Ucrânia, que segundo informações da Embaixada do Brasil em Kiev, são cerca de 500, o Ministério das Relações Exteriores está trabalhando em um plano para retirar essas pessoas. Um grupo de jogadores que atua no futebol ucraniano publicou um vídeo pedindo ajuda ao governo para sair de Kiev, onde estão confinados em um hotel com suas famílias. De acordo com a Agência Brasil, o Ministério das Relações Exteriores está preparando um plano de retirada dos brasileiros, mas não há data nem locais definidos para a operação. Por conta do fechamento do espaço aéreo, a retirada vai ser feita exclusivamente por via terrestre. O Serviço Consular Brasileiro está renovando o cadastramento dos cidadãos que estão na Ucrânia. Até agora, cerca de 160 pessoas se recadastraram. A operação a ser organizada pelo Brasil vai estar aberta a argentinos, chilenos, uruguaios e paraguaios, que estão recebendo as mesmas orientações. Nós vamos para o intervalo e no próximo bloco você vai ver atualizações dos números da pandemia e também sobre um projeto da empresa Meta, dona do Facebook, que está criando mundos virtuais. Eu volto já.
Estamos de volta, agora são 8 horas e 44 minutos no horário de Brasília e a gente volta a falar sobre a crise no leste europeu. Embora a invasão russa à Ucrânia tome proporções cada vez maiores, nenhum dos chefes de Estado envolvidos declarou estado de guerra de fato. Mas para entender quando isso ocorre e o que isso significa, a gente vai conversar agora com o professor de História da Universidade Mackenzie, Wesley Espinosa Santana. Bom dia, professor, seja muito bem-vindo. Bom dia, Daniela, bom dia a todos. Muito obrigada por participar aqui do programa do nosso jornal e eu já vou para a primeira pergunta. A guerra não foi oficialmente declarada. Quando isso acontece, professor, passa a ser regida ou administrada, por um código de conduta. O que seria isso? O que isso significa? Nós temos duas situações aí, Daniela. Primeiro, para a Rússia isso não é uma guerra. Então, a Rússia é um país soberano, é um país muito importante na Europa, uma parte da Rússia na Europa. Para os russos, hoje mesmo eu estava ouvindo de manhã o ministro das Relações Exteriores, o Sergei Lavrov, ele dizendo que não é uma guerra, é simplesmente salvar a língua russa, salvar o povo russo, que passa dos 10 milhões na Ucrânia, e está jogando a culpa toda no presidente, no nosso presidente aqui, o Zelensky, que eleito em 2019, considerado um outsider, ele quis fazer mudanças. Uma das primeiras coisas que ele fez quando se tornou presidente foi fechar o parlamento. E aí ele está sendo acusado pela Rússia justamente de enfrentar os russos e perseguir a cultura russa. Então, para a Rússia, isso não é uma guerra, é uma resolução doméstica. Para nós aqui de fora, e o que eu estou vendo, e para o direito internacional, isso é uma invasão, de um país soberano. Não foi declarado a guerra ainda, porque, sinceramente, eles têm a grande ideia de que ainda pode cessar os ataques. E eu não duvido disso, eu não duvido disso, porque as tropas já estão em Kiev, já estão atingindo Kiev, e o Zelensky já fez uma conversa hoje, já fez uma declaração hoje de que ele está disposto a negociar. Então há esperança. E a gente viu diversas cenas de civis retirando dinheiro, grandes quantias, e isso aumenta, é claro, o risco do país quebrar financeiramente. Historicamente, quando explode um conflito militar, como a crise econômica de pode afetar o mundo? Na verdade, nós temos bancos centrais, nós temos as contas SWIFT, que é o PIX, que a gente conhece hoje. Vocês têm as transações, você tem a oligarquia russa, o empresariado russo, que está do lado do Putin e tem interesses na Ucrânia e na Europa. Você tem o Putin fazendo reservas em dólar, em ouro. É lógico que isso vai interferir em toda a economia da Europa e vai chegar até a gente. Justamente por conta da Rússia e Ucrânia juntas, produzem 30% de todo o gás e todo o petróleo do planeta. Então o Putin tem muitas armas na mão, muitas ferramentas na mão para poder questionar a Europa, questionar a OTAN, questionar os Estados Unidos. E você vê que numa questão dessa econômica, quem está sofrendo é a população civil. As pessoas estão dormindo nos metrôs, as pessoas estão saindo de casa, estão fugindo para a Polônia. Eu vi agora hoje também na CNN uma tradutora do ucraniano para o português, ela dizendo que as pessoas vivem muito bem lá na região, lá em Kiev, onde ela morava. Ela tem amigos que falam russo, ela fala ucraniano por causa da família dela. A gente tem que entender isso também. Você tem uma questão, são várias nações dentro de uma nação, dentro de um país. Você tem muitos russos na Ucrânia, você tem ucranianos na Rússia, e isso dificulta muito. Por isso que o Putin está colocando isso não como uma guerra, mas sim como uma resolução doméstica. E aí o ministro do exterior vai botar toda a culpa no presidente da Ucrânia. Então essa questão econômica é um reflexo. Bastante complicado. A gente vive numa tecnologia financeira, um processo de financiarização muito grande, e a gente sabe que qualquer coisa que acontece em um país, isso vai refletir nas bolsas e nos outros países também. É uma reação em cadeia, não é, professor? Eu já vou para a minha próxima pergunta. Se fala em um Putin ditador,
que avança considerando a fraqueza dos líderes do Ocidente. Está se formando uma nova ordem entre o Oriente e o Ocidente? Eu vou dizer uma coisa para você, Daniela, para os telespectadores, na minha perspectiva, né? Eu estava realmente relendo esses dias um livro do Muniz Bandeira, A Segunda Guerra Fria, aliás, recomendo a todos, né, do Luiz Alberto Muniz Bandeira, A Segunda Guerra Fria, onde você percebe que pós-Tratado de Potsdam e de Yalta, onde o Stalin vai participar dos dois tratados, você percebe que de lá para cá houve vários fracassos em tratados, até chegarmos no Tratado de Minsk de 2014, depois o segundo Tratado de Minsk de 2015. Não há, né, acordo, porque você tem aí narrativas diferentes, interesses diferentes, e os dois lados se consideram corretos, né? Olha para um lado, se a Ucrânia com Zelensky entra na OTAN, né? Hoje a Alemanha tem bases estadunidenses, bases militares estadunidenses na Alemanha. Se a Ucrânia entra na OTAN, você vai ter bases militares estadunidenses na Ucrânia, com uma fronteira enorme com a Rússia. É a mesma coisa que a gente colocasse bases militares russas no México, tá? Então, não estou aqui defendendo um nem outro, na verdade eu sou contra a violência, contra a guerra, né? Esse é um espírito cristão nosso, né? Mas a gente precisa analisar, porque a situação não é simples, ela é muito complexa. Eu não acredito em nova ordem, né? Mas acredito num processo. É um processo que vem caminhando e vem com seguintes fracassos em todos os seus acordos, principalmente com o Putin, que é um autocrata. Viu, Daniel? É um autocrata, ele está 20 anos no poder. Isso aí também é um absurdo, né? Uma hora ele é primeiro-ministro, outra hora ele é presidente, depois ele volta para presidente, então isso daí também não concordo. Mas ele tem dois grupos muito fortes na Rússia. Ele tem a Igreja Ortodoxa. Perfeito, tá? professor. Infelizmente a gente não tem mais tempo. Mil desculpas em ter que interromper o senhor, mas gostaria muito de agradecer a sua participação aqui no jornal. Tudo bem. E esse espaço aqui estará sempre aberto, espero que em breve o senhor retorne. Tá bom, um abraço para todos vocês, vamos torcer para que essa guerra acabe hoje. Com abraço. Certeza. Até mais. E eu sigo daqui, continuo ainda falando sobre a guerra na Ucrânia, que tem sido marcada pela forte presença nas redes sociais. Muitos ucranianos têm postado vídeos e fotos que mostram os horrores da guerra. O repórter Kleber Werneck, que participa ao vivo aqui do jornal com a gente, vai contar e mostrar um pouco dessa história. Bom dia, Kleber, seja muito bem-vindo. Bom dia, Dani. Esse é o primeiro grande conflito internacional com presença massiva das redes sociais. E algumas páginas de ucranianos viraram verdadeiros diários de guerra, onde eles postam ali e relatam os horrores do dia a dia, situações cotidianas que viram casos terríveis. A gente separou algumas dessas imagens, desses vídeos, e vamos mostrar agora. O primeiro aqui, ó, a gente pode perceber como sair de casa já é perigoso. Uma pessoa de carro e com o celular ela flagra uma explosão. Aliás, não é preciso nem sair de casa, como mostra esse segundo vídeo. Da janela, uma pessoa mostra uma enorme nuvem de fumaça. O terceiro vídeo é uma imagem chocante e também viralizou. Um avião russo, do exército russo, que sobrevoava no espaço aéreo da Ucrânia é atingido. E no quarto e último vídeo, mais aeronaves do exército russo abatidas. A gente vai ver aqui, ó, helicópteros russos que sobrevoavam, patrulhavam ali, realizavam ataques, também sendo abatidos, pegando fogo, e eles acabam sendo atingidos, tudo gravado, tudo flagrado aí por moradores. A gente vai ver daqui a pouco ali, ó, já dá para ver esses pontinhos pretos e de repente são iluminados, são abatidos, é o fogo atingindo os helicópteros, cenas que a gente não vê no dia a dia e que hoje fazem parte, infelizmente, da rotina dos ucranianos. São algumas imagens aí que a gente separou para dar uma noção dos horrores da guerra que hoje a população ucraniana vive e a gente espera acabe o mais rápido possível. Dani. O presidente da companhia Meta, Mark Zuckerberg, disse que está à frente de uma pesquisa de inteligência artificial para ser capaz de gerar mundos online, ou seja, melhorar a forma como as pessoas conversam com assistentes de voz e obter traduções de falas em diferentes idiomas.
O executivo aposta que o metaverso, ideia desenvolvida pela ficção científica em que mundos virtuais podem ser acessados por usuários para trabalhar, socializar e se entreter, será o sucesso da internet móvel. De acordo com Mark Zuckerberg, presidente executivo da Meta, a chave para conseguir avanços é a inteligência artificial. E a companhia está trabalhando em uma nova classe de modelos de inteligência artificial que vai permitir a geração de mundos virtuais com base em descrições feitas pelas pessoas. A Meta afirmou também que está usando o modelo de inteligência artificial em seu aparelho de chamadas por vídeo portal e pretende integrá-lo no dispositivo junto com recursos de realidade aumentada e virtual. A empresa afirmou que está restringindo as respostas do projeto Karaoke, até ter certeza de que o sistema não vai dizer termos ofensivos. Alguns dos projetos anunciados pela Meta, como o projeto Karaoke e o esforço de transparência, ecoam inovações similares anunciadas nos últimos anos por rivais como o Google. E antes de encerrar, a gente atualiza os números do coronavírus. A média de mortes por Covid ficou abaixo de 800 vítimas depois de 16 dias. O Brasil confirmou 971 novas mortes por Covid-19. São 647.390 vítimas da doença no país desde o início da pandemia. Foram registrados 93.757 novos casos de Covid-19. Ao todo, são 28.578.000 diagnósticos confirmados. A média móvel de mortes chega a 784 vítimas diárias. O indicador registra estabilidade com redução de 9% em relação a 2 semanas atrás. A média móvel de casos apontou 91.545 registros por dia. Já esses dados mostram uma tendência de queda com uma redução de 42%. No cenário da evolução da doença por regiões, hoje 5 estados indicaram alta: Alagoas, Goiás, Maranhão, Pernambuco e Rondônia. Em estabilidade, agora estão 13 unidades da federação. 9 estados registraram queda: Amapá, Amazonas, Espírito Santo, Mato Grosso, Paraíba, Piauí, Rio Grande do Norte, Santa Catarina e São Paulo. Essa edição fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Às 10 horas, Patrícia Velenic volta com mais informações para você. E à 1 da tarde, eu e ela esperamos. Até mais.